Eu gostei do episódio inicial de O Cavaleiro da Lua, mas eu não nego também que eu fiquei imaginando o que ele poderia ter sido com a direção de um James Wan ou de um Mike Flanagan. Vocês sabem no ano passado que depois da série de Loki que eu não gostei, eu falei que ia evitar fazer episódios semanais, vídeos de episódios semanais dos lançamentos de séries da Marvel, mas Cavaleiro da Lua desse ano, das séries anunciadas, era a que me empolgava um pouco mais, por ter o nome do Oscar Isaac, por ser um personagem que eu já adianto, eu não conheço quase nada dele dos quadrinhos, mas que tem uma pegada um pouco diferente, e fiquei interessado para ver como isso seria trabalhado. Muita gente vendendo, inclusive a Marvel, e isso tem acontecido direto, né, em entrevistas de pessoas que estão trabalhando para a Marvel, seja o diretor, seja o próprio Kevin Feige, essa ideia de essa é a coisa mais diferente que a gente já fez para Marvel. Isso eu nunca comprei muito, a Marvel já está fazendo filmes para o MCU há mais de 13, 14, 15 anos, daqui a pouco vai fazer, e eles nunca se arriscaram tanto assim, não acredito que isso vá acontecer agora, só que ainda assim, pelo material promocional, pelo elenco, eu fiquei interessado no que poderia sair dessa série, ainda mais por ser um personagem um pouco mais desconhecido. E a Marvel geralmente trabalha bem personagens que não são tão conhecidos, que não são aqueles personagens que o fandom vai ficar extremamente revoltado se você fugir um pouco do que ele era nos quadrinhos. Então por isso eu pretendo fazer semanalmente episódios falando sobre o Cavaleiro da Lua, mas a partir da semana que vem devo fazer pela manhã, devo assistir o episódio e gravar hoje um pouco mais tarde, porque eu tive cabine de imprensa de Sonic 2, que deve ter vídeo na semana que vem aqui no canal. Bom, eu gosto dessa proposta inicial, é claro que é apenas o primeiro episódio, não tem muito o que a gente analisar. Para a gente fazer uma crítica completa, a gente tem que analisar a série como um todo, só que eu gosto dessa proposta de meio que tentar deslocalizar o espectador, que é basicamente o que esse primeiro episódio vai fazer. Então vai colocar a gente junto com um protagonista que tá tendo uma crise ali de identidade, que não sabe direito o que ele tá fazendo, quem ele é, muitas pessoas falam com ele não lembra daquilo, tem alguns surtos, tem alguns apagões, então eu gosto de como, principalmente o roteiro, propõe esse personagem num primeiro episódio. Foge daquela construção normal, digamos assim, mais tradicional, que a Marvel geralmente aborda, de você contar o personagem desde o começo, aí como surge o problema, como ele começa a passar por aquilo. Aqui não, aqui a gente começa em média res, digamos assim, no meio do ato. A gente já começa no meio da ação e depois a gente vai entender o que gerou isso daqui. A gente não entende completamente ainda nesse primeiro episódio, só que a gente começa a entender um pouco mais. E há algumas boas escolhas aqui da direção, por exemplo, em como usa o espelho numa cena para duplicar esse personagem no plano, ou uma usando a poça de água para duplicar não só o personagem, como, digamos, o mundo ali que a gente está enxergando, que já vai gerando essa ideia de duas pessoas em um, duas personalidades dentro da mesma pessoa, como se fossem duas pessoas convivendo em um mesmo corpo, e aí entra também esse elemento da voz que ele está escutando e que ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então gosto dessa escolha de não situar direto o público com esse personagem, de flertar com o terror psicológico aqui e colocar a gente na pele de um personagem que não sabe das coisas, que não sabe como aquilo aconteceu, e o mesmo vai valer um pouco para o outro lado, digamos assim, para essa seita que é dominada aqui pelo personagem do Ethan Hawke, que a gente não entende direito como funciona, que tem algo que vai para um lado mais místico aqui da Marvel. Como eu disse, eu não sou um conhecedor do personagem nos quadrinhos, mas acredito que vá mais para esse lado. Trabalho também aqui um pouco com essa ideia de sonho e realidade, o que é sonho, o que é realidade. Então, no geral, eu acho um roteiro até bastante audacioso, como propõe essa ideia de, dentro de uma lógica de super-herói, quase como um episódio focado no terror, como esse personagem vai ser colocado sempre sozinho nos espaços, como a voz vai surgir na cabeça dele pra gente questionar o que é verdade, o que não é verdade, como vai ter toda essa deslocalização, ele saindo de um lugar para o outro, ele acordando
e de repente em outro lugar. Tudo isso que está presente no roteiro vem muito do cinema de horror e isso eu acho muito interessante. E é até por isso que eu disse na abertura que eu gostei do episódio, só que eu acho que ele na mão de um diretor melhor, um diretor que conheça mais do gênero de terror, esse episódio poderia ser uma das melhores coisas que a gente veria na televisão nos últimos tempos. Eu cito aqui James Wan e Mike Flanagan porque eu acho que são dois diretores dessa nova geração que trabalham muito bem numa lógica mais popular, digamos assim, mais blockbusters, pegando esse gênero de terror que vende mais pro público, mas trabalhando de um jeito mais pessoal. O que eu sinto falta aqui é justamente de como você trabalha o tempo do plano e o tempo da cena em um filme de terror. Então, como eu disse, o roteiro ele propõe várias situações que vão para o terror. Não importa que é uma série de super-herói no universo de super-herói, esse episódio é um episódio de terror. E então, há momentos aqui que eu sinto que a direção ela não tá tão interessada na sensação que ela vai provocar no público. E para mim, o mais importante de um filme, de uma obra de terror, tá nesse lado sensorial. Em alguns momentos eu sinto que aqui a direção ela tá só preocupada em preencher essas lacunas do roteiro, em criar esses eventos e passar meio que rapidamente por eles. Então há momentos, por exemplo, que o personagem entra no apartamento dele escuro ou que a gente vê ele em um lugar escuro, pequenininho ali no plano, e esse é o momento que uma direção mais habilidosa de terror seguraria bastante o plano, seguraria bastante a cena, pra gente começar a escutar as vozes, escutar os barulhos junto com ele e ficar tenso junto com esse personagem. Até tem esses momentos aqui, só que eles são resolvidos sempre de uma forma muito rápida. Sempre parece que a direção já tá querendo passar para a próxima cena, para o próximo evento. É um episódio até que eu acho que poderia durar mais, um episódio que exatamente com os mesmos eventos, com o mesmo roteiro, se ele durasse uns 5, 10 minutos a mais, só em segurar mais o plano, em colocar a gente mais dentro da cabeça desse personagem em determinadas cenas, sobretudo aquelas cenas que propõem algo mais relacionado ao terror, eu acho que ele funcionaria ainda melhor. É só isso que me decepciona um pouco aqui, e eu acho que isso vem um pouco da Marvel dos últimos anos, que é uma Marvel que flerta bastante com outros gêneros, por exemplo, Shang-Chi vai flertar bastante com o wuxia, que é aquele gênero chinês, outros vão flertar com o cinema de espionagem, como por exemplo Viúva Negra recentemente, só que nunca vai a fundo nesse outro gênero. Sempre esse outro gênero acaba parecendo apenas uma desculpa para parecer um produto um pouco diferente, mas sempre se encaixando muito mais nessa lógica Marvel, nunca fugindo muito da estética da Marvel, nunca fugindo muito de como tem as piadinhas. Aqui esse próprio episódio, por mais que seja um episódio de terror, vai ter muitos momentos que ele vai propor a comédia, como por exemplo, quando a gente vai ter uma fuga, ele vai fugir num carro de sorvete. Esse tipo de coisa que vai trazer a gente de volta. Parece que a Marvel falando, olha, a gente não pode ser muito diferente, senão o público não vai achar que aquilo é o universo Marvel, não vai achar que aquilo é uma série, aqui no caso, de super-herói. E é isso que às vezes me pega um pouco do MCU, que vocês sabem que eu gosto do MCU desde sempre, mas ultimamente tem me cansado um pouco essa ideia de você nunca se renovar totalmente, ou você nunca inovar. Você dá o primeiro passo, mas parece que tem medo de dar o segundo. Acho que isso está muito bem resumido aqui, claro, apenas o primeiro episódio, não dá pra gente julgar a série como um todo, mas isso eu sinto um pouco aqui nesse primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, que pisa no terror, o roteiro vai inteiramente pro lado do terror, mas a direção, ela dá uma segurada, dá uma pisada no freio para que o episódio tenha ainda a formulinha da Marvel, ainda que num contexto de terror. Então, é o flerte com o gênero, mas sem nunca mergulhar completamente nesse gênero. Fico na expectativa para o próximo episódio para ver se eles vão um pouco mais nessa pegada. Eu acho que a ação vai ser mais presente na série. Aqui a gente basicamente não viu, né? Aqui a gente tem sugerida a violência e as cenas de ação, mas sempre o personagem ele tem um lapso e ele nunca lembra o que ele fez, a gente nunca vê ele fazendo. Acho que isso agora, depois do final, depois que, digamos, ele aceita o Cavaleiro da Lua, eu acho que a gente deve ver isso mais no próximo episódio, ainda mais porque uma das coisas que divulgou a série foi justamente os treinamentos do Oscar Isaac, ele lutando, ele aprendendo a lutar e vários movimentos que o treinamento em si tá incrível, eu quero ver como isso vai ser
transportado para a série. Então é mais uma das coisas que eu fico na expectativa. Se essa série ela vai levar mais para um lado da ação ou se ela vai se manter nesse lado do terror psicológico e como pode combinar as duas coisas. Um bom episódio, gostei, sinceramente eu gostei, só achei que poderia ser ainda melhor, ainda mais, uma palavra que os fãs da Marvel adoram, poderia ser épico. Não achei épico, achei apenas um bom episódio e isso é porque falta aqui um diretor, digamos, acima da média que conheça melhor o gênero em que está pisando.